Mateus capítulo 9, versos 1 a 8. O rei continua a demonstrar seu poder real. Verso 1, parte A. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Ele já havia atravessado o mar da Galiléia por diversas vezes, mas dessa vez, com mais tristeza do que raiva, havia deixado para trás um povo que havia rogado para que ele fosse embora dali. Ele havia feito em Cafarnaum a sua própria cidade pelos privilégios com os quais a exaltou. Que nome! Sua cidade! Foi uma grande honra o fato de Jesus haver navegado rumo ao seu porto, sim, aquele que foi o grande almirante de todos os mares. Entretanto, a cidade favorecida o recusou e não conheceu o dia de sua visitação. Pode ser que algum de nós seja assim favorecido e se mostre finalmente desprezível. Versos 1, parte B e verso 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoaram-te são os teus pecados. Aqui o nosso rei demonstra seu poder sobre as doenças. O homem está triste e paralisado. O peso do pecado está em sua consciência e seu corpo está em prisão. No entanto, ele tem bons amigos que se unem e 4 deles o levam até o telhado da casa em que o Senhor está pregando e o descem, ele e sua cama, por meio de cordas. Eles têm fé em Jesus e o paralítico também, e o Senhor responde à sua fé com uma palavra animadora. Ele o chamou de filho. Que doce palavra para um jovem tão debilitado. Sua angústia mental era terrível, e nosso Senhor a removeu com uma palavra. Talvez o pecado da juventude tivesse alguma relação com sua paralisia, e isso era a causa de uma angústia dupla. Ninguém senão Jesus poderia perdoar o pecado, mas com uma palavra real ele pronunciou uma absolvição eficaz. Isso aconteceu, em primeiro lugar, porque era o que mais desejava o paralítico, porque era maior benefício, porque o mal removido estava na base de todos os outros males e porque ele, assim, revelou sua majestade e teve a oportunidade de instruir os opositores. Como o rosto do jovem se iluminou quando sentiu o conforto desse perdão eficaz. Ele ainda não conseguia andar, mas se sentia mais feliz do que a língua poderia mencionar. Perdoados-te são os teus pecados é uma declaração que jamais deixa de trazer bom ânimo, mesmo para o coração mais triste. Verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Eles estavam com medo de falar abertamente, mas diziam entre si. Cada um desses escribas se sentiu amargurado em relação ao Senhor Jesus, e seus olhares conspiraram para acusá-lo. Eles não o chamaram por seu nome. Eles não sabiam como chamá-lo, nem mesmo em seus corações. Eles queriam dizer: este a revista, este ninguém, este ser estranho, que é tão grande que temos medo dele, tão bom que nós o odiamos. Eles estavam blasfemando-o pelo agnosticismo e, no entanto, esses blasfemos acusavam o Senhor de blasfêmia. Por outro lado, supondo que nosso Senhor era apenas um homem, eles estavam certos. O perdão de pecados é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Quem ousa usurpá-la? Eu sei que só Deus pode perdoar, mas Jesus me perdoou. E ao fazer isso, ele não blasfema, pois verdadeiramente ele é Deus. Verso 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Ele é o grande conhecedor dos pensamentos. Já havíamos nos encontrado com a expressão vendo a fé deles, e agora lemos, conhecendo os seus pensamentos. Ele questiona os interrogadores. Seus porquês vão à raiz da questão.
Somos responsáveis por nossos pensamentos secretos e o Senhor um dia nos chamará para uma prestação de contas a respeito deles. As acusações contra Jesus são sempre irracionais e, quando confrontadas, são completamente silenciadas. Seria bom se muitos dos inimigos de nosso Senhor hoje pudessem ser levados a refletir sobre a pergunta: por que pensais mal em vossos corações? Qual é a causa disso? O que há de bom nisso? Porque não deixam de fazê-lo? Verso 5. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoar-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ele responde a seus maus pensamentos através de uma pergunta que, para eles, era irrespondível. Certamente, as duas coisas estão igualmente além do que o poder humano é capaz. Contudo, dizer perdoar-te são os teus pecados parece ser mais fácil, pois nenhum resultado aparente deverá ocorrer pelo qual a realidade do que foi dito possa ser testada. Milhares de pessoas fingiram perdoar um homem de seu pecado, as quais não teriam coragem de ordenar a uma doença que desaparecesse. A diferença é que o primeiro discurso pode ficar apenas no dizer. Se compararmos dois milagres, seria impossível chegar a uma resposta a respeito de qual é mais fácil, pois ambos são impossíveis aos homens. Em alguns aspectos, o perdão do pecado é a maior obra dos dois, pois para sua realização é necessário tudo aquilo que envolve a encarnação e a redenção. Nosso Senhor operou ambos os milagres e, assim, confirmou sua alegação de poder por um sinal visível que ninguém poderia questionar. Aquele que pode perdoar a minha alma pode curar meu corpo, pois este parece ser o mais fácil dos dois atos de misericórdia. Eu posso trazer a Jesus ambas as formas do mal e ele lidará com elas. Senhor, cura o meu espírito e cura a minha carne. Sim, tu realizarás este trabalho mais efetivamente quando ressuscitares o meu corpo, que será tão incorruptível como o teu. Verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. A segunda parte do milagre foi silenciar a objeção capciosa dos escribas, para que saibais. Será que eles já haviam entendido isso? O caso ficou claro para eles, mas eles não queriam vê-lo. Jesus, o Filho do Homem, estando ainda na terra, mesmo em sua humilde condição, tinha autoridade e poder para perdoar pecados contra Deus, pois ele era Deus. Ele provou que tem na terra autoridade ao curar o paralítico. Ao exercer o que eles achavam que era necessário, maior poder, ele provou que poderia fazer aquilo que necessitava apenas de um poder menor. Ele ordenou ao homem, levanta-te ou ergue-te por ti mesmo. Ele diz ainda, toma a tua cama, ou enrola a tua cama e a põe sobre teus ombros, e então vai para a tua casa. Assim o paciente, obediente pelo livre uso de seus membros, provou por si mesmo que estava totalmente curado. Essa não era uma palavra fácil de ser crida, mas ele, que já tinha recebido o perdão dos lábios de nosso Senhor, não sentiu nenhuma dificuldade em acreditar e viu que sua fé foi honrada. Se o pecado é perdoado, nada é impossível. Certamente se segue que, se Jesus tinha poder na terra para perdoar pecados, ele pode perdoar abundantemente agora que o vemos como o Filho de Deus entronizado no céu. Verso 7. E, levantando-se, foi para sua casa. Seus membros tinham recebido força e, simultaneamente, ele fez o que Jesus lhe ordenou a fazer. A fé se apegou ao comando do Salvador e o obedeceu. Não houve atraso, nem ele se desviou da ordem ou falhou em executá-la. Deve ter parecido difícil deixar para trás aquele a quem ele muito devia e ir imediatamente para sua casa, mas ele o fez, o que lhe foi ordenado, e é aí que ele é um exemplo para todos nós. Ele não foi ao templo como aqueles que confiam nos sacramentos, nem ao teatro com o homem do mundo. Ele foi para sua casa.
Sua paralisia tinha feito com que sua casa se tornasse triste e agora a sua cura iria fazer sua família alegrar-se. A restauração de um homem pela graça é mais comemorada em sua própria casa. Senhor, que assim seja em minha casa. Se eu levar minha cama ou minha cama me levar, que eu possa fazer tudo para a tua glória. Versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Isso foi visto abertamente por toda a multidão. Multidões ouviram falar da maravilha, toda a cidade estava comentando. Evidentemente, aquilo não era uma ilusão. O paralítico desenganado foi verdadeiramente curado, pois ele havia tomado sua cama e ido para casa. As pessoas comuns não contestaram, antes elas se maravilharam e então tremeram, ficaram receosas e finalmente foram levadas à adoração a Deus. Por enquanto tudo estava bem, mas isso não duraria muito tempo. Os homens podem ver, maravilhar-se e até mesmo proferir palavras que glorifiquem a Deus e, contudo, não aceitarem o seu Filho como Senhor. As multidões tiveram bom senso suficiente para dar a glória de tal obra a Deus e se maravilharem pelo fato de que Deus dera tal poder aos homens. Evidentemente, eles viam Jesus como um homem a quem Deus concedeu dons especiais, como um profeta que tinha recebido poder para operar milagres e o usava em favor dos homens. Eles foram tão longe quanto seu conhecimento permitiu. Receio que eu possa dizer o mesmo de muitos que, neste dia, se recusam a dar ao nosso Senhor as honras divinas que Ele requer e abundantemente merece. Se o Filho do Homem tinha todo esse poder, como podemos limitá-lo como o Filho de Deus? Não deixemos a narrativa até que tenhamos glorificado a Deus por todas as muitas maneiras em que Ele dá poder àqueles que não têm força, cura os crentes da paralisia do pecado e faz deles bênçãos para os outros.